Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui na cidade de Olambra, interior de São Paulo. Todas as segundas-feiras, às 20 horas, nós temos a nossa palestra, a nossa preleção, através das nossas lives e também registrado, gravados para os nossos canais do YouTube e para o nosso canal também do Telegram. É uma alegria estarmos aqui com os amigos que estão chegando dos dois planos da vida e nós vamos, para a nossa preparação da noite de hoje, vamos ler uma mensagem do livro Vinha de Luz, pelo benfeitor Emmanuel e por Francisco Cândido Xavier. Nós abrimos aqui na mensagem 42, afirmação e ação. É uma passagem que está no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 34. Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer eu a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Repetindo, disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer eu a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Encontra-se no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34. E Emmanuel comenta, aqui e ali, encontramos crentes do Evangelho invariavelmente prontos a alegar a boa intenção de satisfazer aos ditames celestiais. Entregam-se alguns à ociosidade e ao desânimo, e com manifesto desrespeito às sagradas noções da fé, asseguram ao amigo ou ao vizinho que vivem atendendo às determinações do Todo-Poderoso. Emmanuel se aproveita para fazer essa comparação, enquanto Jesus diz que a vontade dele aqui era para fazer, cumprir os desígnios do Pai, realizar a vontade do Pai. Emmanuel diz, quantos que se dizem também cristãos e que apregoam, que vivem atendendo às determinações do Todo-Poderoso, mas na realidade muitos se entregam à ociosidade ou ao desânimo. E ele completa dizendo, Emmanuel, com desrespeito, com manifesto desrespeito às sagradas noções de fé. Como que nós podemos propagar que temos fé se somos ociosos, se somos desanimados, desalentados? Então, a nossa fé realmente não existe. Não são poucos os que não preveem nem providenciam a tempo. E quando tudo desabam, quando as forças inferiores triunfam, eis que em lágrimas declaram que foram obedecidas às ordens do Altíssimo. Emmanuel mais uma vez dá um suave puxão de orelha, porque ele coloca como não preparou para os dias de dificuldades, não se empenhou, e quando vem as dificuldades, aí ele vai cair em lágrimas. No que condiz, porém, com a atuação do Pai, urge reconhecer que se a manifestação de sua vontade há simultaneamente objetivo e finalidade que lhe são consequentes. Programa elevado, sem concretização, é projeto morto. Repetindo, programa elevado, sem concretização, é projeto morto. Deus não expressaria propósitos a esmo,
Em razão disso, afirmou Jesus, que vinha ao mundo fazer a vontade do Pai e cumprir-lhe a obra. O Pai, naturalmente, guarda planos indevassáveis acerca de cada filho. É imprescindível, no entanto, que a criatura coopere na objetivação dos propósitos divinos em si mesma. Emmanuel diz, cada um de nós, filhos de Deus, Deus tem um propósito para seus filhos, individualmente, mas é necessário que nós façamos a nossa parte. Compreendendo que se trata de lamentável abuso, muita alusão à vontade de Deus, quando vivemos distraídos do trabalho que nos compete. Emmanuel finaliza dizendo, lamentável abuso à vontade de Deus, quando vivemos distraídos do trabalho que nos compete. Página profunda e que nos chama às reflexões. E nesse momento, Senhor, embalados pela Tua mensagem de amor, de esperança, e agradecendo a cada benfeitor amigo que sempre está à frente dos trabalhos da nossa casa espírita, nós pedimos a Dr. Bezerra de Menezes, benfeitor espiritual da nossa casa, e toda essa equipe de trabalhadores anônimos, que desde a primeira hora sempre deram toda a sustentação e todo o trabalho desenvolvido no Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. Unidos a esses benfeitores, e em Teu nome, Senhor Jesus, nós damos início à nossa reunião da noite de hoje, pedindo, Senhor, a Tua presença entre nós. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Aproveitamos, antes de iniciarmos, mandando um abraço para a Sueli, para a Leondina, para a Jacirene, para a Marta, Cirlei, para a Rose, para o Luiz, para todos esses amigos que se encontram aqui compartilhando desse momento, desse banquete de luz. Quando falamos da mensagem do Evangelho à luz da doutrina espírita, nós estamos recebendo essa luz que verte do alto sobre nós. Hoje, nós vamos aproveitar para falarmos de um livro que nós ganhamos de presente. Ganhamos esse livro aqui de presente e é um presente para todos nós. Um presente da benfeitora Joana de Ângeles e do nosso venerável Divaldo Franco. Vidas Vazias. Divaldo Franco, com 93 anos, no dia que completou seus 93 anos, foi o dia também do lançamento de mais uma obra, 93 anos, Trabalhador Incansável. E esse livro, Vidas Vazias, nós aproveitamos para falar um pouco sobre ele. Vamos falar somente da introdução, quando Joana de Ângeles nos traz uma mensagem na introdução, falando qual o propósito da obra e nos alertando para essas vidas vazias que se encontram presentes na humanidade atual. Ela traz uma mensagem no dia 9 de março de 2020. 9 de março, o livro estava ainda indo para o prelo. Joana de Ângeles trazendo sua mensagem, falando sobre o objetivo desse trabalho, dessa obra, para acalentar tantos corações, mas como uma reflexão muito profunda. E aí é uma provocação para que os demais, eu sei que inclusive o Luiz tem esse livro,
para que a gente possa aproveitar essa profundidade dessas obras que vêm através dessa venerável benfeitora e através de Divaldo Franco. Ela vem nos dizendo que os estudos avançados do pensamento psicológico moderno conseguiram definir e estabelecer regras de significação a respeito do comportamento heterodoxo das criaturas humanas. Joana de Ângeles traz uma obra de um conteúdo profundo psicológico à luz da psicologia espírita e ela nos diz o quê? Existem muitos estudos relativos a entender o que se passa na psique das pessoas, com o objetivo de estabelecer regras de comportamento heterodoxo, porque as criaturas, cada uma tem o seu jeito de ser. Nós vivemos no oceano, aonde nesse grande oceano nós seríamos aqueles peixes de diversas matizes, como presenciamos no fundo do mar. Esse comportamento diferenciado de cada criatura da humanidade. E esses estudos procuram, através desses estudos psicológicos modernos, entender, definir, estabelecer regras para esses comportamentos tão diferenciados. Em razão do excesso de tecnologia e de liberdade moral, que se assinala pelo fenômeno da libertinagem devastadora. Uma coisa é ter liberdade, outra é a libertinagem. A tecnologia é uma bênção que Deus permite que tenhamos no nosso planeta e é necessário a cada dia nós aprofundarmos mais. É importante termos essa condição tecnológica para podermos ter o conhecimento, desde que ela seja bem usada. Já presenciamos durante fases da humanidade que essa evolução nem sempre era bem usada. Vimos isso na Segunda Guerra, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial, que se utilizaram dos aviões não para o meio de transporte, de levar as pessoas de um lado para o outro, mas como um meio de tirar a vida de centenas, milhares de pessoas. E isso é que é o equívoco. A tecnologia, esse excesso de tecnologia, se fosse bem utilizada, seria bom. Da mesma forma, essa liberdade moral que ultrapassa os limites do razoável, do aceitável. E ela vem dizendo, o tempo anteriormente aplicado nos serviços de engrandecimento moral entra em choque com a volúpia dos prazeres, até a exaustão, enquanto devoram os pensamentos saudáveis. Atualmente, muitos colocam a criança desde pequena dentro desse ambiente tecnológico, dentro desse ambiente de liberdade, sem passar regras, sem passar limites, sem ensinar o respeito, a fraternidade, sem ensinar a caridade. Tempos que antes, e não julgando porque são outros tempos, mas que a mãe era mais presente em casa, ela podia educar mais próximo, estar de olho mais atento aos seus filhos. Esse tempo que muitas das mães usavam para orientar, para conduzir, para passar princípios de moral, princípios de espiritualidade, ensinar os filhos a orar, ensinar os filhos a ter respeito aos mais velhos, a ter consideração
respeitar os professores. Muitos agora perderam essa condição. E aí o que acontece? Os prazeres até a exaustão. É um vazio, como diz o livro, vidas vazias. É um vazio que a pessoa está sempre buscando mais e mais e nunca aquele vazio se preenche. E ela coloca, enquanto devoram os pensamentos saudáveis, pensamentos que poderiam estar bem, começam a sofrer essas influências e de repente a pessoa cai nesse labirinto, nesses tormentos. Navega-se com celeridade em ações mentais frívolas e perturbadoras que resultaram em vidas vazias. Quantas buscas hoje pelas facilidades mundanas, coisas frívolas que não vão levar a nenhum lugar, e as mentes vão ficando perturbadas cada vez mais. O consumismo, o excesso de consumismos, as cirurgias plásticas, inúmeras cirurgias, e a pessoa nunca está satisfeita. Os armários lotados, entupidos de roupas, sapatos, bolsas, joias, perfumes, mas o vazio continua. Apesar da variedade infinita de ideais e atitudes de engrandecimento, o ser humano esvaziou-se de desejos de servir. Por quê? Em primeiro lugar, eu. Segundo eu, terceiro eu. Eu não vou perder tempo para auxiliar. Eu não tenho tempo. O tempo mal basta para mim, o tempo mal basta para os meus próprios interesses. Ficando nessa maneira, continua ela dizendo, um estágio de preguiça mórbida, preguiça doentia, somente se interessando pelas sensações fortes, a busca dos prazeres cada vez mais. E aí a pessoa vai enveredando por uma série de caminhos que depois, para fazer o retorno, fica difícil. Os esportes educativos e terapêuticos, que sempre foram importantes, aquele esporte onde a pessoa pudesse brincar de uma forma espontânea, livre, naquele seu campinho de futebol, ou jogando uma peteca, ou brincando num frescobol, numa praia, vem o quê? Sendo substituídos pelos desafios superlativos às resistências orgânicas. Aquela sede de superar cada vez mais os seus próprios limites e, com isso, vai acarretando uma série de doenças, fraturas pelo corpo, uma porção de problemáticas que vão ocorrendo, porque o organismo, esses desafios, eles são maiores do que o corpo resiste. É o que ela vem nos dizendo. E as criaturas desnorteiam-se em enfrentamentos contínuos com a morte, a paralisia, a perda da saúde. Esportes ditos radicais, e muitos chegam ao óbito, sofrem acidentes graves, perdem a saúde, deixando de lado os esportes que poderiam ser praticados, inclusive, com os próprios familiares, pais com os filhos, de uma forma gostosa, é como um lazer prazeroso. Nesse aturdimento que embala as novas gerações, o mercado da ganância propaga as novas ondas e facilita a aceitação das vertiginosas aventuras desportivas. E tem esportes que, além de tudo, além de radicais, são muito onerosos, porque requerem um material para poder praticar aquele tipo de esporte de milhares de cruzeiros, ou melhor, de reais, milhares de reais,
Olha só, fui ao passado, voltei ao passado. Milhares de reais para se poder praticar um esporte, esquecendo daquele lazer sadio, gostoso, divertido. E essa propaganda diuturna faz o quê? Desperta aquela vontade. Não, eu também tenho que fazer, eu também tenho que adquirir. Nós, para irmos hoje a uma academia, é como se estivéssemos indo a uma festa, porque a roupa que se compra para uma academia é mais cara às vezes do que um vestido para ir a um casamento, um tênis para se ir a uma academia, é mais caro do que um sapato que se vai se utilizar numa festa de gala. Então, isso tudo é aquela ganância dessa propaganda. Em sucessivos desacatos à estrutura orgânica, desacatando o próprio corpo e culmina com desinteresse pela ordem, a alegria de viver, o progresso dos valores éticos. É muito necessário nós que temos contato com crianças, como pais, como avós, tios, padrinhos, madrinhas, professores, passarmos um outro ensinamento. Essa coisa da disputa, de que você tem que ser o primeiro, tem que ter o primeiro lugar, tem que ganhar prêmios, medalhas, não é o mais importante. O mais importante é nós participarmos, aquele envolvimento em grupo, aprendendo a respeitar os limites, aprendendo a trabalhar em equipe de forma fraterna, de forma amorosa, sem querer derrubar o nosso adversário, prejudicá-lo. E ela diz assim: uma vaga de aberrações domina a terra. Uma vaga quer dizer um número grande de pessoas. Um número grande de pessoas, é uma quantidade grande, pode ser de pessoas ou até de animais, mas ela diz uma vaga de aberrações domina a terra, aumentando o número dos mortos-vivos que se entregam a esses prazeres de alta extravagância, sem qualquer responsabilidade. Joana de Ângeles, em uma outra ocasião, ela diz que a humanidade ela está dormindo. Nós vivemos num sono, mas não é dormindo fisiologicamente. É porque estamos totalmente distanciados de Deus, distanciados dessa busca para a nossa evolução espiritual. E ela aqui, de uma forma muito forte, mas ela diz, esse número de pessoas, essa vaga de aberrações domina a Terra, aumentando o número de mortos-vivos que se entregam a esses prazeres de alta extravagância, sem qualquer responsabilidade. Simultaneamente, pessoas perturbadas, ao mesmo tempo que a gente presencia esses mortos-vivos, pessoas perturbadas em sintonia espiritual com espíritos odientos e perversos, convidam os jovens a suicídios espetaculares. Nós vemos que esse livro, essa introdução, ela vem tocando em pontos muito sérios, mas que infelizmente são pontos que precisam ser observados com olhos bem atentos, para que nós possamos auxiliar, porque as influências através da internet, através de outros amigos com os quais os nossos jovens, adolescentes compartilhem, podem acarretar grandes prejuízos.
Então, cuidado, porque Paulo já nos ensinava isso, o apóstolo Paulo. Nós vivemos cercados por uma nuvem de testemunhas. E essa nuvem de testemunhas nem sempre são favoráveis. Quando nós permitimos entrar nessa faixa de sintonia espiritual com determinados espíritos, nós estamos correndo um grave risco de sofrermos essas influências de uma forma muito profunda. E ela vem dizendo, primeiro passo, eles levam os jovens a síndromes devastadoras no comportamento. E por não encontrarem um sentido para a existência, o outro passo é a fuga da vida. Aumenta significativamente o número dessas vítimas de filosofias esdrúxulas e materialistas. O cuidado, mais uma vez, tanto nós que lidamos com crianças e jovens, que infelizmente há casos já de crianças já saindo pelas portas do suicídio, mas que possamos ficar atentos a todos aqueles que porventura nós percebamos algo diferente. A vida humana tem o sublime objetivo de amar, que se aprende através de cuidadoso treinamento desde os primeiros dias no corpo. Desde os primeiros dias que nós reencarnamos. E quando nós estamos num ambiente pacificado, nós temos a oportunidade, como espírito, retornando, a começar novamente a exercitar esse sublime objetivo, que é amar. Que foi apenas, se nós quisermos resumir todo o Evangelho do Cristo em apenas uma palavra, nós podemos resumir. Seria o amor. Amor, amar. Mas, para isso é necessário aqueles que estão orientando, cuidando, velando e proporcionando esse treinamento. Por isso, a necessidade do ambiente no lar pacificado, harmonizado. E nem sempre nós temos encontrado isso nos lares. Muitas desarmonias, muitos casais que sem a tolerância, sem o respeito, sem o perdão, conduzem o ambiente familiar de uma forma muito conturbada. E ela diz: encontrar o sentido existencial e como manejá-lo é uma razão vigorosa para viver. Como que nós vamos encontrar o sentido existencial? Qual o sentido da vida? Para isso é necessário trabalharmos o nosso autoconhecimento. A partir do momento que nós formos trabalhando o nosso autoconhecimento, nós vamos percebendo quem somos e nós vamos refletindo mais a fundo ainda por quê? O porquê que eu estou aqui. E aí a doutrina espírita entra com muita força, porque ela tem essa possibilidade de nos dar respostas que outras religiões ou outras filosofias não têm. O porquê de eu estar aqui, de onde eu vim, para onde eu vou. E nós vamos, com isso, entendendo esse sentido existencial, vamos encontrando. E vamos tendo, a partir desse momento, entendendo a lei da reencarnação, vamos tendo essa razão de viver. Isso é muito importante oferecermos desde a infância, a juventude, por aí vai, até a fase mais provecta. Por isso, a importância dos pais levar os seus filhos à evangelização,
Atualmente nós estamos fazendo todos os sábados, às 10 horas da manhã, ao vivo, a nossa evangelização da família e a evangelização da criança, a evangelização do espírito. Porque na realidade nós evangelizamos o espírito. Então todos os sábados, às 10 da manhã, ao vivo, pelo Facebook e pelo Instagram. Os adultos, porém, que se encontram vitimados pelo tormento do nada fazer, necessitam ser estimulados ao despertamento da sua realidade de espíritos imortais que são. É necessário aquele irmão de caminhada que nós percebemos ainda perdido pelo meio do caminho, estimular, despertar essa realidade. Nós espíritas não devemos ficar tímidos de não falarmos dessas verdades que o Espiritismo nos traz. Trazer esse conhecimento da terceira revelação, que é a doutrina espírita. Falar da imortalidade, da pluralidade dos mundos habitados, da reencarnação, falarmos de Deus, falarmos dos princípios da doutrina espírita, despertando nesses adultos que se sentem vazios, que eles vão ter essa oportunidade a cada dia mais de ir crescendo como espírito, despertar neles sentimentos novos. As vidas vazias são efeito da acomodação social e dos comportamentos extravagantes que alucinam as massas mal conduzidas. É muito necessário termos esse cuidado, essa vigilância, ver o que nós estamos assistindo em termos de lazer, quais as companhias que temos buscado para as nossas atividades sociais, quais os filmes, os livros, as músicas que nós temos escolhido. Isso tudo é importante para que nós possamos fortalecer o nosso espírito e também sempre orientando os nossos filhos e aqueles que estão à nossa volta. Diante do imenso caos social que alcança larga fatia de existências, ressurge a doutrina de Jesus como psicoterapia de urgência, repetindo o que Joana de Ângeles nos diz. Diante do imenso caos social que alcança larga fatia de existências, ressurge a doutrina de Jesus como psicoterapia de urgência. Joana de Ângeles nos traz essa mensagem dia 9 de março. Divaldo Franco já havia alertado que em setembro de 2019 já estava previsto, os amigos espirituais já o haviam alertado, que um imenso caos social aconteceria no nosso planeta. E ela vem falando sobre isso. Neste momento que toda a humanidade está passando por um caos social, sendo testada no mais profundo das suas fibras, Jesus ressurge como um psicoterapeuta de urgência. Logicamente que temos todo o respeito aos profissionais da psicologia, da psiquiatria e outros que trabalham com assistências e tratamentos alternativos, integrativos, todos trabalhando em nome do Cristo, são muito bem-vindos. Mas a doutrina do Cristo, ela é sublime e ela é urgente nesse momento de caos social, para preencher os espaços mentais
e o tempo em reflexões profundas em torno do próprio existir, diluindo o anestésico psíquico que os nutre. E Joana de Ângeles continua: o interesse pelo próximo auxilia-o no crescimento pessoal e na construção da sua plenitude. E nós temos percebido com alegria que muitos neste momento da humanidade, sendo testada de uma forma tão rigorosa, muitos têm procurado auxiliar o próximo, têm se interessado pelo próximo, auxiliando o próximo. Mas, por outro lado, outros ainda, mesmo assim, não conseguiram se despertar. O sincero desejo de contribuir fraternalmente, o sincero desejo, tem que ser sincero, com vontade, não fazer por obrigação, ou vou fazer para ganhar bônus horas, ou vou fazer para ficar quite perante Deus, ou vou fazer porque, quem sabe, assim eu vou ser reconhecido. Não. O sincero desejo de contribuir fraternalmente, diz Joana de Ângeles, que ela traz esse livro com esse desejo também de contribuir. Porque nós sabemos que quando nós temos a possibilidade de ter nas nossas mãos um conteúdo que possa nos auxiliar nas nossas reflexões, isso é muito importante. E Joana de Ângeles, como uma grande psicóloga que nos traz a psicologia espírita, ela nos lega esse livro atualíssimo, Vidas Vazias. E ela encerra a mensagem assinada em 9 de março de 2020, na cidade de Salvador, na Bahia, dizendo: rogo ao Mestre Jesus que nos conceda sua paz nestes dias de atribulações e provas. Repetindo, ela faz uma pequena prece. E essa prece também vai servir como o fechamento das nossas reflexões. Rogo ao Mestre Jesus que nos conceda sua paz nestes dias de atribulações e provas, a fim de vencermos a inferioridade espiritual e moral, a fim de vencermos a inferioridade espiritual e moral, para que conquistemos a vitória libertadora. Para que conquistemos a vitória libertadora. E qual seria essa vitória libertadora? A paz. A